Oh Pai, eu declaro o Teu Espírito, a unção, despedaçando o jugo, ó Pai, nesse lugar. Trazendo saúde, trazendo vida, trazendo cura, trazendo fé, a esperança, a revelação da verdade, ou arrancando, ó Pai, as escamas espirituais, o conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, alcançando a vida de cada homem e mulher nesse lugar. Oh Pai, a unção do Teu Espírito operando com liberdade, alcançando o coração de homens e mulheres nessa noite, para que a revelação da Tua palavra, que é a verdade, a revelação do Teu poder, do Teu amor, a revelação da salvação que há em Cristo Jesus, a revelação da vida abundante que Ele conquistou para cada um de nós. Oh Pai, eu declaro você sendo atingido pela essa revelação, com o seu coração sendo atingido, oh, com essa revelação da verdade. Você andando em saúde divina, curado pelo sangue de Jesus. Eu declaro o seu corpo sarado. Se você entrou aqui com alguma dor ou com algum sintoma, há poder nesse lugar para você ser restaurado e curado pelo sangue. O sangue que foi derramado ali na cruz. Há poder nesse nome, há poder para trazer saúde no seu corpo, em nome de Jesus, Pai. A unção, oh, trazendo a vida de Deus. A vida de Deus que flui do seu trono, alcançando, ó Pai, a vida de cada um de nós nessa noite. Oh Pai, nós te adoramos. Oh querido, exalte o nome do Senhor, adore a Ele, exalte o nome dEle. Diga palavras de gratidão, palavras de louvor. Diga palavras que exalte o nome dEle. Fale sobre o caráter dEle. Fale sobre os atributos dEle. Fale, exalte Ele, reconheça Ele nos seus caminhos, na sua vida. Pai, nós te exaltamos nesse lugar, Jesus. Ah, Jesus, te exaltamos. O nome que é sobre todo nome. Aquele que venceu a morte. Aquele que ressuscitou e está vivo à direita do trono do meu Pai. Ah, obrigado, Jesus, pelo privilégio, de estar sentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu te agradeço. Eu agradeço porque a igreja do Senhor Jesus, ela está sentada nas regiões celestiais, acima dos principados e potestades. Por isso, ó Pai, nós vivemos pelo que cremos. Não vivemos porque vemos, nem pelo que sentimos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu oro, Pai, por espírito de sabedoria e de revelação. O Espírito Santo que habita em você. Eu declaro que o Espírito Santo que habita em você, que nasceu de novo. Você que creu que Jesus é seu Senhor e seu Salvador. Você nasceu de novo. Eu declaro o Espírito Santo te dando sabedoria e revelação, entendimento da palavra de Deus, para que você viva, experimente do seu poder, da sua graça, do seu amor. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação, os seus olhos espirituais, não apenas a sua mente, querido, mas os olhos do seu coração. Não se conhece Deus apenas com a mente, nem com o sentimento, mas se conhece Ele no relacionamento em espírito e em verdade. E eu declaro a palavra de Deus renovando a sua mente nessa noite, desfazendo as mentiras, os sofismas, os seus olhos sendo abertos, e você experimentando, aleluia, do poder, da graça e do favor que há em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega a sua Bíblia aí comigo, vamos fazer uma confissão de fé, amém? Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer tudo que ela diz que eu posso fazer. Dá um glória a Deus, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus. Aleluia, aleluia. Cumprimente o seu irmão, dá um sorriso para ele, dá um ha-ha para ele. Aleluia, celebra a vida eterna que você tem com ele em Cristo, amém? Obrigado. Aleluia, querido. Na presença de Deus, a alegria, amém? Querido, o céu é um lugar alegre, tenha certeza disso.
O céu é um lugar alegre, o céu é um lugar de celebração, de festa. Amém? Essa é a atmosfera do reino de Deus. Pastor, mas a terra não está assim. E daí, querido? Você é do céu. Amém? Ah, mas o mundo não está assim. É verdade, mas você que decide. Você vai viver pelas coisas do céu ou pelas coisas da terra. Amém? Eu te desafio a viver pela revelação da palavra de Deus e experimentar da atmosfera do céu. Que você não viva mais pela palavra dos homens e não seja mais governado pela atmosfera da terra. Amém? Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. A maioria eu conheço, mas quero fazer essa pergunta. Você está em Cristo? Quem está em Cristo, levante a mão aí. Aleluia. Ótimo, glória a Deus. Você faz parte do corpo de Cristo? Aí já diminuiu, amém? Talvez agora você já ficou na dúvida. Mas querido, se você nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, amém? Crendo que Jesus é o seu Senhor e é o seu Salvador, se você creu com o seu coração e confessou a Cristo publicamente com a sua boca, se você fez isso de forma genuína, fruto de um arrependimento, você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você agora está em Cristo Jesus. É uma posição que antes você não tinha acesso a essa posição. Amém? Se você nasceu de novo, você também faz parte do corpo de Cristo. Isso significa que o corpo fala de propriedades, você lembra de genética, não é assim? Você lembra de natureza. Então, se você está no corpo de Cristo, significa que a sua natureza espiritual agora, foi alterada, e ela é a mesma natureza espiritual de Cristo. Porque um corpo estranho não consegue permanecer conectado com um corpo, amém? Você precisa ter a mesma natureza, o mesmo DNA, não é assim? O seu dedo tem o mesmo DNA da sua orelha, tá certo? Por isso a sua orelha não é expulsa do seu corpo, como um vírus ou uma bactéria, tá certo? Você não é um vírus no corpo de Cristo, você não é uma bactéria do corpo de Cristo, amém? Se você nasceu de novo, você tem uma nova natureza espiritual e você faz parte do corpo de Cristo, amém? Abra sua Bíblia comigo, lá em Efésios, no capítulo 2. Eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre a nossa vocação em Cristo Jesus. E eu quero começar falando o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou registrado nessa carta que ele escreveu aos Efésios. Quero ler com você capítulo 2, vamos ler do versículo 4 até o versículo 6. Aleluia. Olha o que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Amém? Diga comigo, pela graça, eu sou salvo. Se você esteve no culto de domingo passado, você já entendeu o que é graça, amém? Vamos continuar lendo. E juntamente com Ele, ou seja, juntamente com Cristo, nos ressuscitou. E com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você estava morto, querido, por causa do seu pecado. Essa é a verdade, essa era a verdade sobre mim e sobre você. Não foi o pecado de Adão que te matou, querido. Foi o seu pecado que te levou à morte espiritual. Foi quando você decidiu voluntariamente desobedecer o seu Criador. E por isso você foi desconectado da vida. Mas mesmo nessa situação onde você era o culpado, amém?
Mesmo assim, Deus, por causa da sua misericórdia, amém? Deus é um Deus misericordioso, amém? E por causa da misericórdia de Deus, Ele resolveu te amar, mesmo quando você estava morto por causa dos seus pecados. E esse amor foi tão grande, o que Ele fez? Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Por quê? Porque pela graça, ou seja, um favor que você não merecia, amém? Que também é graça. Por causa desse favor, dessa misericórdia, dessa benevolência, dessa bondade, você foi salvo, juntamente com o quê? Com Cristo, Ele te deu vida, amém? Querido, então, só há vida em Cristo Jesus. Não existe vida fora de Cristo Jesus. É impossível qualquer ser humano, por mais habilidade, características ou qualidades que ele tenha, ele desfrutar da vida eterna e também da vida plena que há em Deus, desconectado de Cristo Jesus. É impossível isso acontecer. Por que, pastor, que é impossível? Eu já tenho uma religião. Porque, querido, o seu pecado, o seu erro, a sua transgressão te leva para a morte, faz você se afastar de Deus, e por isso, sem um Salvador, sem alguém morrendo no seu lugar, sem alguém pagando o preço do seu pecado, sem alguém sendo crucificado no seu lugar, sem alguém derramando o próprio sangue para que o seu não fosse derramado, você continuaria desconectado, continuaria morto, continuaria afastado de Deus por causa das suas transgressões. Deus é bom e por causa da sua bondade, da sua misericórdia, nós fomos alcançados em Cristo Jesus. Amém? Nós somos salvos pela graça, não é o que eu faço. As obras, querido, elas não podem salvar o ser humano, porque uma caridade não anula um adultério, sabe? Uma palavra que você diz de verdade não anula a sua mentira. As suas boas obras, elas não têm o poder de apagar os seus erros, por mais numerosas que elas possam ser. Mas os seus erros vão continuar te separando de Deus. É necessário que alguém pagasse esse preço no seu lugar. E foi exatamente isso que Jesus fez por mim e por você. Quando morreu, mas também ressuscitou. Porque olha o que diz aqui. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus estava no inferno. Por quê? Porque esse era o lugar que eu e você, por causa do nosso pecado, deveríamos ir. Jesus ficou lá 3 dias pagando a minha dívida e a sua dívida, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele saiu daquele lugar com a dívida paga, e se assentou nas regiões celestiais, na presença de Deus. Existe um homem em carne e osso, no terceiro céu, que são essas regiões celestiais, assentado à direita do trono de Deus, com marcas nos seus punhos e também na região dos seus pés, intercedendo por você e por mim. Ele é a garantia de que nós também estaremos ressurretos nessa posição um dia, amém? Mas o texto não fala do futuro, o texto está dizendo que algo que já aconteceu. Aqui está dizendo que juntamente com Ele nos ressuscitou. O verbo está no passado, o verbo não está no futuro. Esse texto não fala do corpo glorificado, esse texto não está falando do arrebatamento. Esse texto não está falando sobre a nossa ressurreição física que acontecerá nos últimos dias. Esse texto está falando de algo que já aconteceu. Algo que aconteceu quando Cristo ressuscitou. Naquele dia isso aconteceu. E te alcançou quando você creu. E o que é isso, pastor?
é a mudança da sua posição espiritual. É a mudança da sua posição espiritual. Antes o seu espírito estava morto, afastado de Deus. Em Cristo Jesus, a sua posição espiritual agora é outra. É assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Cristo abriu um novo e vivo caminho, querido, para te colocar na presença de Deus. Cristo abriu um novo e vivo caminho, porque até aquele dia nenhum homem tinha feito o que ele fez. Ele abriu, inaugurou esse vivo e novo caminho para que a humanidade agora pudesse acessar a presença de Deus. Amém? Por isso você não está mais morto, você não está mais separado de Deus, e por isso você não é mais escravo do pecado. Se você já entregou a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador, se você pela fé creu que Jesus morreu e ressuscitou, você não está mais morto espiritualmente. Você agora tem acesso à presença de Deus. Se você creu, agora você não está mais separado de Deus. Deus agora não está mais distante. Você na terra e Deus no céu. Não, isso é a realidade do ímpio. Essa é a realidade de quem não conhece a Cristo. A nossa realidade espiritual é Emanuel, é Deus conosco. É Cristo em nós. Essa é a nossa realidade espiritual. Cristo vive em nós. Jesus é Deus conosco. Eu agora tenho acesso à presença de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja nos vales, ainda que eu suba montanhas, ainda que as águas possam querer me afogar, ou o fogo querer me queimar, não importa. Deus estará com você em todos os lugares, porque Ele habita em você. Amém? Em Cristo Jesus, a sua posição espiritual hoje é de autoridade. Se você está sentado nas regiões celestiais, a sua posição agora não é mais de escravo. A sua posição agora é de alguém que tem autoridade espiritual. Amém? E essa autoridade espiritual é para governar, é para exercer autoridade contra quem? Contra o diabo, seus príncipes e suas potestades. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, falando sobre Deus. Ele exerceu no passado, olha que interessante, já aconteceu. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, Cristo está numa posição máxima de autoridade nas regiões celestiais. Ele está acima do diabo, ele está acima dos demônios, ele está acima, principado e potestade são demônios, amém? Então, Jesus está acima de todas essas autoridades das trevas, porque Ele ressuscitou e está sentado à direita do trono de Deus, governando juntamente com o Pai, tudo aquilo que Deus tem para estabelecer na terra. Amém? Na sua ressurreição, Cristo venceu a morte e despojou todo o poder do diabo. Jesus já venceu o diabo, querido. Jesus não vai vencer o diabo. Não, Jesus já venceu. Na cruz, Ele cravou ali tudo o escrito de dívida que era contra nós. E despojou. Despojar é arrancar do trono. É tirar a autoridade. Ele despojou o diabo do trono de governo que estava sobre a minha vida e também sobre a sua vida. E agora é Jesus que está nesse trono, é Ele que assumiu essa autoridade, por isso que Ele despojou, Ele arrancou a autoridade de todo demônio, principado, potestade do diabo, amém? Foi essa a vitória que Ele teve ali no dia da sua ressurreição, amém? Em Cristo Jesus, então, você já está numa posição de vitória, você não estará numa posição de vitória na eternidade. A sua posição não vai, aliás, a sua posição espiritual não vai se alterar mais, porque você já chegou no máximo, filho de Deus, você já está na posição máxima,
assentado nas regiões celestiais com Cristo. Amém? A sua posição, a sua natureza, o seu corpo aí físico vai ser alterado, mas a sua posição espiritual já é a posição máxima. Você já nasceu de novo, você é filho de Deus, Jesus já te deu autoridade, você já está sentado nas regiões celestiais, você agora tem autoridade para expelir demônio, você agora tem autoridade para curar os enfermos, você agora tem autoridade para ministrar sobre a vida de outras pessoas o batismo no Espírito Santo, você agora tem autoridade para desfazer as obras do diabo, você agora já pode fluir nos dons espirituais, você pode profetizar, você pode falar em outras línguas, você pode interpretar línguas, Deus pode te usar, amém? Por quê? Porque você já está nessa posição de autoridade. Se você não estivesse nessa posição, você não poderia fazer essas coisas, você não poderia se mover com esse poder e com essa autoridade, porque você não teria legalidade para fazer isso. Mas pelo fato de você estar nessa posição, você agora pode se mover na ousadia do Espírito e desfazer as obras do diabo, amém? Aleluia, querido. Oh, glória a Deus. Quer ver? Vem cá. Quero dar um exemplo aqui. Vem cá. O Marco pode vir. Pastor Marco Túlio, o Edival. Pode ficar desse lado aqui, ó. Fica no degrau. Amém? Fica no degrau. Vem cá, Dani. Olha só. Pode ficar por aqui. Pode ficar. O que Cristo fez? Cristo assumiu o lugar da humanidade. A humanidade, ela estava nessa região aqui, ó, desconectado de Deus. Imagina que aqui no púlpito é as regiões celestiais, onde a presença de Deus está. Cristo saiu dessa posição, amém? O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele abriu mão da glória que ele tinha com o Pai, para assumir a forma humana. Ele desceu aonde você estava. Cristo desceu aonde você estava. E não era um bom lugar. Não era um bom lugar. Mas por causa de você, ele abriu mão de um lugar excelente que ele estava vivendo e resolveu assumir o seu lugar. Ele morre na cruz, paga a sua dívida, mas no terceiro dia, o que ele faz? Ele ressuscita. E a Bíblia diz que ele te deu vida juntamente com Cristo. E você ressuscitou juntamente com ele. Então o que você fez? Cristo abriu um novo e vivo caminho, no meio dos principados e potestades, e te levou para onde? Para os lugares celestiais, amém? E colocou você no lugar de honra, assentado com Ele, nas regiões celestiais, para quê? Para que você exerça agora a autoridade que Ele entregou na sua mão, é você que agora vai exercer a autoridade, amém? É você agora, querida. Obrigado. Olha só, a posição, vem cá. Pode sentar, Dani, obrigado. É uma esposa maravilhosa. Então, Cristo e vocês estão nessa posição espiritual. Principados e potestades estão abaixo de você. Eu sei que você está rindo porque eles estão aqui, mas eles são uma bênção, eles não são principados e potestades, amém? É só para você entender a sua posição, a hierarquia espiritual, querido, que existe hoje. Porque você precisa entender que não tem nenhum tipo de demônio que é mais forte do que aquilo que você carrega. Você precisa entender para não ficar com medo de quando aparecer alguém meio endemoniado na sua frente, você abrir a sua boca e mandar, fica quieto em nome de Jesus. E vai saindo que eu estou com pressa. Porque é assim que você lida. Manda ficar quieto para não dar ibope e manda sair rápido. Porque você tem mais coisa para fazer. Então, essa é a sua posição espiritual em Cristo Jesus. Acima dos demônios de morte, de doença, de miséria, de prostituição, de homossexualismo, de feitiçaria, de idolatria. Está entendendo? Tudo isso de ruim que o inimigo fica aí influenciando as pessoas no mundo, você está acima. Principados, queridos, são príncipes das trevas. Potestades são demônios que agem em áreas específicas da sociedade. Você está acima não apenas de demônios pequenos, você está acima dos príncipes das trevas.
Você está acima de potestades que agem na cultura, na mídia, na política. Você está entendendo o poder, a sua posição espiritual em Cristo Jesus? Oh, aleluia, obrigado. Querido, essa é a nossa posição pela fé em Cristo Jesus. Por isso, você precisa se mover pela fé. Porque você só adquire essa posição pela fé. E você só consegue permanecer nessa posição se continuar vivendo pela fé. Amém? Aleluia. E aí vem a pergunta, pastor, já que eu estou nessa posição maravilhosa, então agora eu não preciso fazer mais nada. Porque Cristo já fez tudo. Não é? Você agora vai desfrutar. Não é assim? Assentado no trono, reinando em vida. Igual o Manassés Guerra, nosso querido apóstolo, fala, né? Você agora vai estar nessa posição de honra, né? De tranquilidade, não é assim? Aí você não precisa fazer mais nada com a sua vida. Não, querido, existe algo que você precisa fazer. Abra sua Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo, te convido, aliás, a ler o livro, a carta, né, dos Efésios. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, fala dessa posição, da natureza, daquilo que Cristo fez. E a partir do capítulo 4, ele começa a falar sobre o que você vai fazer nessa posição. Amém? Olha o que diz aí o capítulo 4, a partir do versículo 1. Por isso eu, o apóstolo Paulo, né? Dizendo, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É muito interessante, porque após Paulo falar dessa revelação maravilhosa da nossa posição espiritual, ele diz, olha, eu sou prisioneiro do Senhor. Ele não era prisioneiro dos romanos. Ele era prisioneiro do Senhor, voluntário, servo. Aqui fala de você voluntariamente deixar Jesus ser o seu Senhor. E se tornar prisioneiro, entre aspas, né? Aonde você abre mão da sua vontade própria, às vezes, para fazer a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, prisioneiro do Senhor, diz o seguinte, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Peço que vocês vivam de maneira digna, ou conforme a vocação de que vocês foram chamados. Existe uma responsabilidade na vida cristã, portanto. Então, existe uma responsabilidade, porque toda autoridade carrega automaticamente responsabilidade. Toda posição de autoridade no seu trabalho, na sua família, no seu negócio, toda posição de autoridade traz junto uma responsabilidade. E é exatamente essa responsabilidade agora que o apóstolo Paulo começa a tratar. Peço que vocês vivam de forma digna. Existe a possibilidade, então, de viver de uma forma que não é digna. Porque senão ele não estaria fazendo esse pedido. Inspirado pelo Espírito Santo. É possível estar nessa posição de autoridade e não assumir a minha responsabilidade. É possível. Por isso ele diz, peço que vocês vivam de maneira digna, conforme a vocação que foram chamados. E como é essa vida digna? E aí ele vai dando algumas orientações, com humildade, mansidão, longanimidade, que é aquele pavio longo, né? Aquela pessoa longânima, paciente, demora para se irar,
Amém? Manso, aquela pessoa que ela não fica brava à toa, ela não reclama de tudo, entendeu? Ela tem domínio, ela consegue dominar as emoções, as suas reações não são impulsivas, extravagantes, explosivas, está entendendo? Humildade é você não se achar melhor do que os outros, é você abrir mão do orgulho, da soberba, é você olhar para as pessoas com o mesmo olhar que Cristo tem para você. Amém? Essa é a forma que o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja deveria viver. Tá certo? Ele continua dizendo, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Andar em amor, querido, é necessário para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você precisa assumir essa responsabilidade de praticar a palavra de Deus, porque você está numa posição de autoridade espiritual. Amém? Aleluia. O verso 5 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. É interessante, várias vezes repete a palavra todos. É um só Deus que age em todos, que está com todos, que opera em todos, para que todos estejam juntos como um corpo bem ajustado. Amém? Você precisa então, querido, andar conforme a sua vocação, vivendo pela fé e andando em amor. Se você quiser resumir as orientações de como a igreja deve viver e seguir a Cristo, é viver pela fé e andar em amor, para que você possa realmente assumir a sua responsabilidade e exercer essa autoridade, esse poder que já foi liberado sobre a sua vida. E é interessante que viver pela fé e andar em amor é exercer autoridade sobre as coisas e influenciar as pessoas, e não o contrário. Amém? Nós exercemos a autoridade, exercemos a nossa fé, cremos e falamos, chamamos à existência aquilo que não existe, porque exercemos autoridade sobre as coisas. Você precisa exercer autoridade sobre o dinheiro, porque senão o dinheiro vai governar a sua vida. Você precisa exercer autoridade sobre o pecado, porque senão o pecado vai contaminar a sua vida. Você precisa exercer autoridade sobre os demônios, sobre as coisas, sobre aquilo que o inimigo tenta fazer para atrapalhar a sua caminhada cristã. Contra essas coisas, você deve exercer a autoridade e o poder do nome de Jesus. Amém? Viver pela fé, exercendo autoridade sobre as coisas, assumindo a posição de governo, que é o plano original de Deus para o homem, governar a terra. Amém? Mas você precisa andar em amor com as pessoas. Não adianta querer exercer fé para alguém te amar. Não adianta você querer exercer fé para alguém ser seu amigo. Não adianta você exercer fé para que você influencie alguém com aquilo que você carrega. Você precisa amar alguém, e ela precisa perceber isso, e aí você vai alcançar o coração dela, e você vai ter influência sobre a vida dela. Então, eu influencio as pessoas, amém? Isso é andar em amor. Se você andar em humildade, mansidão, longanimidade, suportando as pessoas em amor, com certeza você vai influenciar pessoas. Com certeza você vai influenciar o seu marido que não é crente. Com certeza você vai influenciar a sua esposa que não é crente. Com certeza você vai influenciar o seu chefe que não é crente. Com certeza você vai influenciar as pessoas da sua família e do seu trabalho que ainda não aceitaram Jesus. Exerça autoridade contra os principados.
Exerça autoridade contra as potestades, mas com as pessoas, influencie elas com o amor de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Por isso, querido, você precisa vencer então o quê? Vencer o medo, a incredulidade e a ignorância. Porque essas três coisas atrapalham você a ter uma vida de fé. O medo paralisa. A incredulidade fecha a sua boca. A ignorância faz você não ter a revelação da verdade. Você precisa, para realmente viver pela fé, você precisa vencer o medo, vencer a incredulidade e vencer a ignorância sobre a palavra de Deus. E como eu faço isso, pastor? A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Continuar ouvindo e ouvindo e ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, para que o medo vá embora, para que a ignorância não mais esteja na sua mente, amém? Para que a incredulidade não esteja mais na sua boca, amém? Como você vai exercer autoridade contra principados e potestades, se você tem dúvida da sua posição espiritual? Como você vai expelir um demônio, se você tem medo de que algo de mal possa te acontecer? Como você vai chamar a existência e exercer domínio sobre as coisas, se a sua boca só fala o contrário, a incredulidade, as coisas negativas? Você precisa edificar a sua fé, querido, para que você realmente possa vencer o medo, a incredulidade e a ignorância sobre a palavra de Deus. E aí você sim vai estar vivendo pela fé, amém? Você também precisa, querido, rejeitar o ressentimento, o orgulho e o egoísmo. Porque não tem como a gente andar em amor com ressentimento. Não tem como a gente andar em amor com egoísmo no nosso coração. Não tem como a gente andar em amor com orgulho. Não. E a palavra de Deus diz: humildade, mansidão, suportando uns aos outros em amor, preservando a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Então você precisa andar em perdão, liberar perdão para qualquer pessoa. A Bíblia diz para você abençoar aqueles que o amaldiçoam. A Bíblia diz para você amar os seus inimigos. A Bíblia diz para que você ore por aquelas pessoas que perseguem você. Por quê? Para que você não saia dessa posição. Vou chamar meus auxiliares novamente, por favor. Amém? Porque Cristo te colocou nessa posição, amém? Essa posição, o que você fez para estar nessa posição? O que você fez para estar nessa posição? Creu, é pela fé. Quem pagou o preço? Jesus na cruz. Ele derramou o sangue. E ele abriu um novo e vivo caminho. Deixou o caminho aberto, amém? Para que você possa acessar a presença de Deus. E agora você está nessa posição espiritual. E você precisa agora andar com responsabilidade, vivendo pela fé e andando em amor. Amém? Mas o que acontece se você não fizer isso? O que acontece se você deixar a incredulidade governar a sua boca? O que acontece se você deixar o medo governar a sua mente? O que acontece se a ignorância ou o desconhecimento sobre a palavra de Deus estiver no seu coração? Você vai começar, ao invés de exercer autoridade sobre os principados e potestades, esses principados e potestades vão começar a influenciar você. Ao invés de você governar, ao invés de você dominar, porque foi para isso que Deus te fez, você vai passar a ser governado, você vai passar a ser influenciado. E aos poucos, sem você perceber, você começa a sair daquela posição que Cristo havia te colocado. E essa influência, se você não paralisa ela e não percebe, ela aumenta. E aí agora você começa também a andar magoado, triste, decepcionado com as pessoas, ressentido, porque alguém te feriu. E você estava certo. E aquilo entra para o seu coração. E aí você começa a andar em ressentimento, mágoa. Você vai abandonando o amor. O amor no seu coração aí vai esfriando mesmo, tá entendendo? E aí o ressentimento, o orgulho, porque o orgulho precede a queda, precede a queda.
você já começa a se achar melhor do que as pessoas, porque ele está errado e você está certo. Ele erra e você faz tudo certo. Então você é melhor do que aquela pessoa. Aquela pessoa merece o juízo de Deus. Ela merece que Deus pese a mão, entre aspas aí, né? Porque você já está sabendo o que significa esse pesa a mão, mas você começa a desejar que a pessoa sofra. Você está abrindo mão da fé e do amor. Está saindo daquela posição espiritual que Cristo Jesus havia conquistado para você. Você agora não consegue mais exercer tanta autoridade agora. Pelo contrário, você começa a aparecer sintomas de medo, síndromes, doenças, preocupações, depressões, ansiedade, ou seja, coisas que não deveriam acontecer com você, porque se você está em Cristo Jesus, você é sarado pelas pisaduras. Se você está em Cristo Jesus, a alegria do Senhor é a sua força. Se você está em Cristo Jesus, o Espírito Santo, o Consolador, habita em você. Ou seja, essas coisas não fazem parte do ambiente do céu. Essas coisas fazem parte de qual ambiente? Da terra. Mas essa não é mais a sua posição espiritual. Ou não deveria ser mais a sua posição espiritual. A sua posição espiritual é assentado nas regiões celestiais, acima dos principados e potestades, assentado com Cristo, um lugar de saúde, vida, paz, prosperidade, alegria. Mas por causa das suas escolhas, você sai dessa posição. Você abandona a proteção de Deus, você abandona a posição de autoridade, e você fica numa situação complicada, se sentindo fraco. Para de vir na igreja, para de orar, para de ler a Bíblia. Ou pior, quando vai ler a Bíblia, o diabo te acusa, te condena, porque você pecou ontem, aí você se sente condenado, indigno, impuro, sujo, de até mesmo orar no seu quarto, de até mesmo ler a Bíblia, e aquilo vai te afastando ainda mais de Deus, porque o diabo te engana para você pecar, e depois te condena por causa do seu próprio pecado, que ele te levou a fazer. E agora, como sair dessa posição? Cristo te colocou naquela posição de honra e autoridade, mas você, porque não andou em fé, porque não andou em amor, agora está passando dificuldades, e principados e potestades passam a influenciar a sua vida. O que você deve fazer? Abra sua Bíblia comigo. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. O texto diz: e ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. 5 dons ministeriais. No corpo de Cristo, Deus levantou 5 dons ministeriais. Os dons ministeriais operam no corpo de Cristo, na igreja de Jesus. Amém? Para que Deus levantou esses dons ministeriais dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja? Olha o que diz aí: com vistas ou com objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O propósito dos dons espirituais é edificar o corpo de Cristo, é trazer saúde para o corpo, é restaurar os membros do corpo, é trazer a vida de Deus para o corpo, é sarar os membros que estão feridos, doentes. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, amém? Mas por causa de escolhas erradas, está passando uma situação complicada, você precisa se conectar com o corpo de Cristo, com a igreja, porque na igreja, no corpo de Cristo, existem dons ministeriais, operando no corpo, com o único propósito de edificar e abençoar a sua vida.
Isso você não consegue sozinho. Você não vai viver isso no seu quarto, congregando pela internet. Você não vai experimentar dessas coisas se você estiver desconectado do corpo de Cristo. Porque os dons ministeriais que foram criados para o aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo, eles operam no corpo. Eles operam nos membros do corpo. Eles operam na igreja. E se você estiver desconectado, você não vai ser atingido por esse poder, por essa unção, que é necessária muitas vezes para te colocar de volta na posição espiritual que Cristo havia conquistado para você. É por isso que na unidade da igreja, você é alcançado pelo poder dos dons ministeriais. Querido, nós não queremos que você congregue para que a gente seja abençoado. A importância de congregar é para que você seja edificado, restaurado, fortalecido, encorajado. Para que mesmo quando você errar, mesmo quando você sair dessa posição espiritual, por falta de sabedoria, por erro, por negligência, ainda assim, exista um corpo que pode arrancar você da onde você estava. Eu vou pedir a colaboração, mais uma vez, dos meus auxiliares aqui, dos universitários. Tá certo? Porque, vem cá Marisabel, vem cá Dani, pode vir aqui também Tarcísio. Imagina o seguinte, aqui são as regiões, vem cá, sobe aqui, Tarcísio, Dani, vem cá. Bel, fica aí, pode ficar. Olha só, essa região aqui, é a região que não é o lugar do cristão viver, amém? A sua posição espiritual é assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Amém? Acima dos principados e das potestades. Assentado à direita de Deus, reinando em vida. Amém? Com Cristo. Mas talvez por causa das suas escolhas, você está vivendo nessa posição aqui. Uma posição que não é a posição que Cristo conquistou. E eu acabei de explicar que se você estiver nessa posição, talvez sozinho você não vai sair dessa posição. Vai ser difícil somente orando e lendo a Bíblia. Vai ser necessário que os dons ministeriais operem na sua vida, porque há um poder, há uma unção específica em cada dom ministerial, para destravar coisas específicas na vida das pessoas, para destravar chamado, propósito, para dar revelação, para trazer cura física, cura emocional. Os dons ministeriais operam em conjunto com os dons do Espírito. Para quê? Para que o corpo fique saudável, bem alimentado, cresça com saúde, seja edificado, fortalecido. E é por isso que você precisa então o quê? Se conectar com a igreja. Dá a mão, pode dar a mão para a Dani. Porque os dons ministeriais vão operar em conjunto, na igreja, no corpo de Cristo. E eles podem te alcançar mesmo quando você está fora da posição. E eles podem te edificar. Eles podem curar as feridas do seu coração, alma. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Aleluia, obrigado, gente. Entende, queridos? Existe um poder que flui nos dons ministeriais para alcançar as pessoas que estão longe de Deus. Pode sentar, queridos. Obrigado. Eles estão submissos à autoridade mesmo, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém, querido. O propósito, como eu disse, dos dons ministeriais é edificar os membros do corpo. Amém? Queria chamar o louvor pode subir. Eu queria ler mais um versículo com você. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e o versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Apóstolo Paulo, Timóteo era um jovem que tinha um dom ministerial, que havia recebido uma imposição de mãos, palavras proféticas, de que ele seria um pastor um dia, de que um dia ele estaria à frente de uma igreja, de que um dia ele estaria pastoreando, fluindo nos dons ministeriais, abençoando pessoas.
mudando a história de pessoas, sendo usado por Deus para trazer cura, libertação, salvação. Assim como aconteceu com Timóteo, aconteceu talvez comigo, aconteceu com você um dia. Deus te chamou para servir no corpo de Cristo, através de dons ministeriais. Não existe dom ministerial fora do corpo, querido. Não, você jamais vai fluir no dom ministerial desconectado do cabeça que é Cristo. Amém? Você precisa se conectar com o corpo, para ter a sua posição espiritual reestabelecida. Mas não apenas para que você possa ficar lá, assentado no trono, mas para que você possa realmente se tornar um canal de bênção sobre outras pessoas. O propósito de Deus é sim, te tirar da posição de morte espiritual e te colocar numa posição de autoridade espiritual. É sarar a sua vida, restaurar suas emoções, é te dar saúde divina, é suprir as suas necessidades, é suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Porque essa é a realidade do céu, essa é a realidade da sua posição espiritual nele. Mas não é só sobre você, é também sobre outras pessoas que precisam estar nessa posição espiritual. E é sobre isso que Paulo vai exortar Timóteo. Ele diz para Timóteo: por essa razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. A responsabilidade de reavivar ou ativar o dom na vida de Timóteo não era de Paulo. A responsabilidade era do próprio Timóteo. Paulo estava apenas exortando ele, lembrando ele: ei, não se esqueça do chamado. Ei, não se esqueça da palavra profética. Ei, não se esqueça daquela oração que você recebeu através da imposição de mãos. Ei, não esqueça, alinhe o seu coração e reavive o dom que já foi liberado sobre a sua vida. Querido, pela fé, você desperta o dom de Deus na sua vida. É você que se move e por isso Deus faz. É você que fala e por isso o Espírito se move. É você que crê e por isso Deus manifesta o poder e a vontade dEle. Você é uma parte muito importante nesse processo. É nossa responsabilidade não deixar com que as palavras proféticas se percam. É nossa responsabilidade não deixar que os sonhos que Deus tinha ou tem a seu respeito sejam enterrados. É nossa responsabilidade reavivar o dom de Deus que está sobre a vida de cada um de nós. Ah, querido, é você que precisa responder ao chamado do céu. É você, sou eu, que precisamos responder ao chamado do céu. E tem pessoas aqui em Juiz de Fora, na nossa própria igreja, que estão precisando do dom que você carrega. Talvez enquanto eu falava aqui, você não se identificou nessa posição sem autoridade. Mas talvez você lembrou de alguém que está passando por uma situação como essa. Aí você está pedindo para Deus mudar a vida dela. Reavive o dom que há em você. As pessoas precisam dos dons que nós carregamos, porque somos nós que carregamos Deus. As pessoas precisam das palavras proféticas que nós vamos falar. As pessoas precisam do poder curador que nós vamos liberar com as nossas mãos. As pessoas precisam de uma palavra de sabedoria que nós vamos buscar em Cristo na palavra e vamos anunciar para elas.
O que as pessoas precisam, Deus já entregou para os homens. Essa que é a verdade. Já entregou para a igreja. Porque a igreja já está nessa posição de autoridade sobre os principados e as potestades. É a igreja que precisa se mover com autoridade, com responsabilidade, para que as pessoas possam ser arrancadas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho do seu amor. Fica de pé. Quero te fazer uma pergunta. Qual será a sua resposta hoje? Qual vai ser a sua resposta? Não a da igreja como um todo, a sua individual. Diante disso que você ouviu, qual vai ser a sua resposta? Porque essa interessa para Deus. Oh, aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser a resposta na vida de outras pessoas. Nós queremos dar uma resposta ao seu amor. Nós queremos responder à tua graça. Nós queremos, ó Pai, reavivar o dom que já foi liberado sobre a nossa vida. Pai, nós não queremos viver a nossa vida de forma irresponsável, abrindo mão da autoridade que Cristo conquistou. Por isso, ó Deus, sonda os nossos corações, sonda, Pai. E vai trazendo luz sobre as trevas, vai trazendo entendimento e sabedoria a cada um de nós, no nome de Jesus. Vai despertando, ó Pai, vai trazendo à memória aquilo que traz esperança na vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Vai trazendo à memória as palavras, os sonhos, o chamado, Pai, os projetos, as visões que já foram liberadas sobre as nossas vidas. Qual vai ser, querido? Qual será a sua resposta? Desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Reavive o dom. Cristo morreu e ressuscitou para te colocar nessa posição de autoridade, acima dos principados e das potestades. Você tem autoridade, querido. A autoridade do nome de Jesus está sobre você. Reavive o dom pela fé, como o pastor falando. Quem você é? Você está em Cristo, qual o seu chamado? Fale. Eu sou chamado para esse dom. Fale, creia. Quando você fala, você ativa coisas no reino do Espírito. Você reaviva o dom falando em outras línguas, mas também confessando a palavra de Deus. O que Deus falou que você ia realizar. Começa, se você não abrir a sua boca, a incredulidade vai fechar ela, e você nunca vai experimentar isso. Se você não abrir a sua boca, o medo vai governar sua mente. E você vai ser refém do medo. Mas essa não é a posição. Essa não é a sua posição em Cristo Jesus. Começa a falar, querido. Chama a existência. Começa a exercer autoridade. Começa a repreender esses principados e potestades que estão te confundindo, te oprimindo, te atrapalhando. Você tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua própria vida, sobre a sua saúde, sobre a sua empresa, sobre a vida da sua esposa, dos seus filhos. Abra a sua boca, exerça autoridade. Fala: na minha casa é um lugar de paz, de saúde, de alegria. O meu casamento, o meu relacionamento é um relacionamento de fidelidade, de amor, de respeito.
Reavive o dom, querido. Reavive o dom, o chamado. Rababai, traga. Oh, traga à memória aquilo que te dá esperança. Eles vão iniciar essa música daqui a pouco. Mas eu quero fazer um convite. Você que tem um chamado dentro dos 5 dons ministeriais. Não importa se você já entrou ou se ainda não. Mas eu queria que você viesse aqui à frente. Se você tem um chamado de pastor, de profeta, de evangelista, de mestre, de apóstolo. Se você se identifica com algum desses dons ministeriais, eu quero que você venha aqui à frente. Quero que você saia do seu lugar. E já vai começar a romper o medo agora. Já vai começar a romper a incredulidade agora. Já vai começar a romper toda a opressão do diabo agora no nome de Jesus. Venha para frente e começa a confessar. Fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se você ora em outras línguas, pode orar. Se você ora em outras línguas, pode orar. Pode fluir nos dons. Oh Pai, uma atmosfera. Uma atmosfera, Pai, para fluir nos dons ministeriais, sendo reativados, avivados, fluindo da sua boca, fluindo da sua boca, fluindo da sua oh, levanta suas mãos aí no seu lugar. Eu vou passar por você, vou impor a mão sobre você, mas a unção que virá sobre você, é a unção que está fluindo no corpo. É aquela que flui no corpo de Cristo, aonde Cristo é o cabeça. E você se conectado nele, oh, vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, através de você, sobre você, ou através de você e sobre você, querido, vai fluir a unção, ou para operar no dom, para operar no dom, para operar no dom que você foi chamado, porque não foi homem que se chamou, foi o que aquele que está vivo e ressuscitou. Levanta as mãos, levante as suas mãos, levante, se renda, se renda, se renda, se renda. Continue orando. Eu queria que aqueles que já operam no dons, mesmo da equipe ministerial, eu sei que vocês querem me ajudar, mas eu queria orar por vocês. Feche seus olhos e declare e flua, querido.